Meus queridos irmãos, a paz do Senhor para todos. Meus amados, quero meditar com os irmãos em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículos 37 a 41. Pastor Múcio, por gentileza, permita-me a ousadia de lhe usar também nesta noite. Me ajude em nome de Jesus. Quero pedir aos poucos pastores que estão aqui, os meus pares, que ore por mim para que Deus use de graça e misericórdia. Amém? Atos capítulo 2, versículos 37 a 41. E ouvindo eles isto, compungiram-se em seus corações e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões irmãos? E disse-lhe Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo, porque a promessa vos diz respeito a vós, aos vossos filhos e a todos os que estão longe, a tantos quanto Deus nosso Senhor chamar. Amém. E Continue, por favor. E com muitas outras palavras, isto testificava e os exortava, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra. E naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Quem diz amém por isso? Meus amados, esses versículos que pastor Múcio acabou de ler, fez parte do nosso 96º culto matinal, hoje pela manhã, a partir das 5h30, que aconteceu até as 6h30. Louvamos a Deus, a iniciativa do nosso pastor, que nesse período de pandemia, não somente os obreiros, mas os irmãos que queiram ser solícitos a isto, se juntem a nós em oração para que nós apresentemos a Deus, a todo mundo, nosso Brasil, nosso estado de Alagoas, para que Deus possa resolver toda esta problemática. Amém? Meus amados, o livro de Atos dos Apóstolos, ele é a dobradiça do Novo Testamento. Na verdade, assim que se encerra os evangelhos, Lucas, ele faz o seu segundo tratado, endereçado a Teófilo, trazendo as coisas que Cristo começou a fazer e a ensinar. Nós falamos aqui em um culto de sexta-feira que toda a Bíblia, do Gênesis ao Apocalipse, ela é a plena revelação de Deus para a humanidade. Nós falamos que de Gênesis a Malaquias, nós temos toda a preparação de Deus para a manifestação do Filho de Deus para a humanidade, para resgatar as nossas vidas do pecado. Nos 4 evangelhos, nós temos aquilo que nós poderemos chamar de manifestação desta promessa feita através das mensagens dos profetas, da revelação de Deus, do teopneusto de Deus, da palavra soprada, revelada de Deus, para trazer a obra salvífica do Filho dele para toda a humanidade. No livro de Atos dos Apóstolos, nós temos a propagação desta obra. Lucas vai trazer não somente sobre a vida de Jesus Cristo, mas da expansão da igreja, e esta expansão está na égide do Espírito Santo, a promessa que está referendada em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8, que eles ficassem em Jerusalém até que do alto fossem revestidos de poder para serem testemunhas. Então, é um livro que traz a própria história da igreja.
E eminentes homens se referiu a Atos dos Apóstolos, com palavras concisas para expressar o que a importância de Atos para a vida da igreja é a propagação do Evangelho. William Barclay, ele fala que o Atos dos Apóstolos é um dos mais importantes livros da Bíblia. Por quê? Porque trata de toda a expansão da obra, da promessa de Deus, da revelação de Deus, através da pessoa de Cristo Jesus. João Calvino, ele trata que Atos é um grande tesouro de Deus para a humanidade. Martin Lloyd Jones, o grande homem que pregou muitos anos na Catedral de Westminster, na Inglaterra, ele disse que é o mais lírico dos livros da Bíblia. Então, esse livro, irmãos, é um livro que revela-nos, e Lucas faz o seu apanhado de toda a expansão da igreja, para que os futuros conversos ficassem registrados na palavra de Deus, o que Deus fez através da vida da igreja e da obra de Cristo em nossas vidas. Lucas, irmãos, ele vai mostrar que em menos de 35 anos, pouco tempo, a igreja tem uma expansão miraculosa. Ela começa em Jerusalém, segundo a promessa, deles ficarem em Jerusalém, aguardando a promessa que do alto iam receber, que se cumpre-se em Atos capítulo 2. De Jerusalém, o evangelho vai para Samaria, lá no capítulo 8. Depois, esse evangelho ele cresce mais, ele vai para Antioquia, depois ele vai para a Ásia Menor, ele vai para a Macedônia, ele vai para a Grécia e vai terminar em Roma. Então, o Espírito está trabalhando, fazendo milagres, cumprindo grandes promessas de Deus dentro da igreja remida, a igreja escolhida, a igreja amada do Senhor Jesus. E no texto que nós lemos nesta noite, em Atos capítulo 2, versículo 37 a 41. Os irmãos lembram que em Atos capítulo 2, a pregação de Pedro, uma pregação cristocêntrica, ele vai trazer a profecia de Joel. Joel capítulo 2, versículos 28 a 32, por favor. Joel capítulo 2, versículos 28 a 32. E há de ser que depois derramarei do meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, e vossos velhos terão sonhos, os vossos mancebos terão visões, e também sobre os servos e sobre as servas, naqueles dias derramarei o meu espírito. Aleluia. Quem diz amém? A pregação de Pedro, irmãos, ela é centrada na pessoa de Cristo. O que Pedro ele expõe para aqueles que estavam em Jerusalém, comemorando o dia de Pentecostes. Jerusalém estava apinhada de pessoas que veio comemorar o Pentecostes, uma festa chamada dos peregrinos. A lei pedia que nas 3 festas, chamada festa dos peregrinos, os judeus que estivessem repatriados, que morassem nas proximidades, viessem para Jerusalém para celebrarem o Pentecostes. E não somente o Pentecostes, mas a Páscoa e a festa de tabernáculos. E no capítulo 2, cumpre-se na íntegra a profecia de Joel. Eles estavam concordemente reunidos no mesmo lugar, e de repente veio um vento forte, impetuoso, que encheu toda a casa. E a palavra para vento impetuoso é a palavra ecos, que significa o grande barulho do mar quando está com as suas ondas empoladas. Então foi uma coisa que chamou a atenção de todos aqueles que ali estavam.
E as pessoas que estavam reunidas acharam que eles estavam embriagados, e é Pedro que toma a dianteira para defender a promessa que não somente cabia àqueles que estavam reunidos, mas a todos quanto crescem em Jesus Cristo. Israel tinha ouvidos e não ouviam, tinha olhos e não viam. E a profecia se cumpre na íntegra no capítulo 2. E Pedro agora, depois da manifestação sobrenatural do Espírito, Pedro vai trazer o que realmente Israel precisava ouvir, que era sobre a pessoa de Cristo, que eles tanto desprezaram e não considerou. Pedro fala da vida de Cristo no capítulo 2, versículo 22, que foi varão perfeito, que andou fazendo bem, curando enfermos, fazendo milagres e maravilhas, e que Israel não considerou todas essas coisas. Israel, um povo especial que foi chamado para aquele propósito, mas que não considerou todas essas coisas. O que Pedro fala mais? Pedro fala da morte de Cristo, da morte vicária, substituta, do sacrifício expiatório, no capítulo 2, versículo 23. A cruz não foi um acidente, irmãos, mas a cruz de Cristo faz parte de um plano de Deus para nossas vidas, de resgatar, e um plano que vai desde a eternidade. Deus não criou uma coisa àquele momento, tudo quanto realizou estava nos propósitos e na direção de Deus, cumpre-se na íntegra a vontade de Deus na vida do seu povo, glórias a Jesus. Então ele fala da vida de Cristo, ele fala da ressurreição de Cristo, e ele fala da exaltação de Cristo, Senhor de nossas vidas. É bom observar que Jesus Cristo, irmãos, ele é o maior exemplo de humildade para nós. Lá, Paulo, escrevendo aos Filipenses, no capítulo 2, versículo de 5 ao 11, ele fala que ele, sendo na forma de Deus, não usurpou ser igual a Deus, e ele se coloca como servo, e como servo ele é homem, e como homem é obediente, obediente até a morte de cruz. Por isso que Paulo diz, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Aleluia. Um sentimento que nós vemos no registro do Evangelho de João, no capítulo 13, na última ceia. Eles estão reunidos e a Bíblia diz que ele amou a todos, mas amou até o fim, até o último instante. Uma coisa que para nós parece-me surreal, naquela última ceia, Jesus cinge os seus lombos, pega uma toalha, uma bacia com água, e vai lavar os pés daqueles que estão reunidos. Oh, que exemplo de humildade. O Filho de Deus, a revelação de Deus, que João fala que ele também é Deus e a terceira pessoa da Trindade. E Paulo usa um termo muito forte no grego, sarkis, que é homem integral. Ele não é o Cristo gnóstico dos docetistas, que dizia que ele é a aparência daquilo que é real, que o homem Jesus recebe esta emanação divina no batismo, e quando ele vai morrer, ele sai dele. Não, ele é Deus, ele é o Filho de Deus, ele tomou carne humana, ele ressuscitou ao terceiro dia, e está sentado à destra de Deus, onde há de vir julgar vivo e os mortos. Glórias a Jesus. Ele também fala do senhorio de Cristo. No capítulo 2, versículo 36. Então a pregação de Pedro, irmãos, ela é uma pregação, em primeiro lugar, é uma pregação eficaz no seu propósito. Toda pregação, irmãos, tem que ter um propósito. E qual é o propósito de Pedro na sua pregação em Atos capítulo 2? Que começa do versículo 14 ao 41. Depois que Pedro apresenta Cristo, a sua vida, ele apresenta a sua morte, ressurreição, ele apresenta a sua exaltação, ele apresenta o domínio, o senhorio de Cristo.
todos estão atentos à pregação de Pedro. Mas Pedro vai tocar num ponto nevrálgico que talvez Israel não tivesse esperando naquele momento. É justamente no capítulo 2 e versículo 37. Aqueles que estão ouvindo a pregação de Pedro compungiram-se em seu coração. E a palavra compungir, no original, é ferir, causar um impacto profundo na alma de quem ouve. A pregação tem um propósito, que as pessoas possam ter a ciência de que a palavra é como um martelo que esmiuça a penha. Por isso que todo pregador, e não somente pregador, mas também músicos, aqueles que louvam, que tocam a Deus, o intento principal de quem louva através da música, de quem prega a palavra de Cristo, é que essa mensagem musical, a mensagem falada, possa trazer constrangimento no coração das pessoas. Que as pessoas possam fazer uma introspectiva e verem que são pecadores destituídos da graça de Deus e que precisa urgentemente de arrependimento e voltar-se para Cristo Jesus, que é o único e suficiente Salvador de nossas vidas. Glórias a Jesus. Eles estão compungidos. Eles foram feridos na ética e na moral. Porque Pedro já havia falado que foram os próprios judeus que desprezaram a Cristo, que foram eles que o traíram e que entregaram para ser crucificado. Que eles desprezam o privilégio. Se os irmãos lembram lá em Lucas capítulo 9, se não falha a memória, a partir do versículo 51, Jesus vai entrar em uma aldeia de samaritanos e eles não querem receber. Por quê? Porque o semblante de Jesus transmudou. E Lucas é enfático quando diz que o semblante dele era de quem ia para Jerusalém. Por quê? Porque seria a última estada de Jesus em Jerusalém. Jesus sai de Samaria, de uma aldeia, percorre toda a Pérea, e no capítulo 19, ele vai subindo para Jerusalém, e olha para Jerusalém, e Lucas usa uma palavra muito forte: Jesus chora diante de Jerusalém. E a palavra chorar aí não é só marejar os olhos, é soluçar, porque Jerusalém desprezou o dia da sua visitação, o privilégio de receber o Filho de Deus, aquele que quer remir o povo do seu pecado. Ele chora e ele lamenta dizendo: Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes os profetas foram enviados a ti, mas Jerusalém foi pouco caso. E ele disse: a vossa casa fica-vos-á deserta, até que diga: bendito aquele que vem em nome do Senhor. Glórias a Jesus. Então essa pregação de Pedro, irmãos, é uma pregação eficaz em seu propósito. E qual é o propósito da pregação? O propósito da pregação é gerar a agonia do arrependimento. Eu fico boquiaberto quando pessoas, muitas vezes, que se faz o convite e vem à frente e às vezes fica até rindo, não sabe nem por que veio. Alguém que chamou do lado, trouxe à frente e veio. Mas quando a pessoa é agonizante no arrependimento, muitas vezes ela vem para frente chorando, porque ela sabe o seu estado caótico e que ela sabe também que precisa entregar a vida para Cristo, para se tornar uma nova criatura, para que o nome do Senhor possa ser glorificado na sua vida. Glórias a Jesus. Eles estão compungidos. Os corações foram feridos como uma lança que traspassa o mais íntimo do ser.
Gerou neles a agonia do arrependimento. Por que gerou? Porque perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, homens, irmãos? Fazer o que agora? Nós estamos perdidos. Nós precisamos mudar de vida. E a palavra arrepender-se, irmãos, quando Paulo fala de arrependimento, ele usa a palavra metanoia, que é dar uma volta completa e iniciar uma nova vida na presença de Deus. Deus não quer nada pela metade. Você não pode estar um pé na igreja e um pé no mundo. Deus quer a tua vida por completo. Metanoia é dar uma volta geral de 360 graus e você dizer: eu quero ser uma nova criatura em Cristo Jesus e que a graça de Deus possa superabundar na minha vida. Glórias a Jesus. Esta é a pregação eficaz que gera agonia nas pessoas. Eu quero dizer para os meus amados músicos que orem a Deus para que, através do louvor, também possa gerar agonia nas pessoas. Que as pessoas que ouçam os louvores, elas possam sentir a presença e a graça de Deus na sua vida. Glórias a Jesus. Eu estava vendo a história de Johann Sebastian Bach, um músico por excelência. Fez grandes músicas. E ele tem uma música muito famosa, chamada O Fonte Ensanguentada. Conta-nos a história que ele entrou no seu quarto, a esposa ficou esperando para tomar o café da manhã, e ele não veio tomar café da manhã. Pode deixar, obrigado. Ele não veio tomar o café da manhã, e ela abriu um pouco da porta do quarto. Ele estava escrevendo a harmonia daquela música. Ela deixou. Meio-dia. Ele não vem para o almoço. E ela está preocupada. Deu a tardezinha, ele também não veio. E ela disse que quando eu abri a porta outra vez, a face dele estava como a face de um anjo. Glórias a Jesus. A música tem que causar impacto nos corações das pessoas. A música não pode ser egocêntrica. A música tem que ser cristocêntrica. Exaltar aquele que vive e que reina para todo sempre. Louvado seja o seu nome eternamente neste dia e para sempre. Glórias a Jesus. Então essa pregação, irmãos, foi eficaz, porque o propósito dela teve efeito. Foi gerar a agonia do arrependimento. Glória a Jesus. Pedro tocou na ferida do povo. A mensagem não pode ser para massagear ego. John Stott diz que as pessoas estão pregando um evangelho sem cruz e sem arrependimento. Os irmãos viram que lá em Lucas capítulo 9, Jesus disse: se alguém quiser ser meu discípulo, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz. E ele convida: se você quiser, então depois venha. O pastor Hernandes Dias Lopes diz que na hora que você se torna discípulo, você assina um termo de morte. Glória. Isso é forte. Se você for falar isso para um novo convertido, ele vai dizer: meu Deus do céu, eu não quero. Não dá desse jeito, não, mano. Seguir a Cristo é assinar um termo de morte. Porque a partir dali, nós não vamos viver mais. Mas Cristo tem que viver e reinar em nossa vida. Glorificado seja o nome daquele que vive e que reina para todo sempre. Não existe evangelho sem cruz. Evangelho é difícil, é renúncia. O nosso ego, a nossa prepotência, a nossa pujança
ela tem que ser humilhada na presença daquele que vive e que reina para todos sempre. Nós não somos senhores mais de nossa vida. Quem reina e quem está acima de tudo é Jesus Cristo, que vive para todos sempre. Glórias a Jesus. Ele tocou na ferida do povo. Tem mais. Ele não prega diante do auditório, mas ele prega ao auditório. É diferente, irmãos. A essência da pregação é Cristo. O testemunho que muitas vezes nós contamos serve para agregar, não valores, mas para agregar fatos. Porque aqui o valor, a essência, o poder, é tudo dele. Nós contamos para agregar fatos de que Cristo está operando, mas a pregação é cristocêntrica. Temos que falar da vida, da morte, ressurreição, glorificação e senhorio de Cristo em nossa vida. É Ele que está sentado à destra de Deus Pai Todo-Poderoso, e Ele vai vir julgar os vivos e os mortos. Glórias a Jesus. Segundo lugar, a pregação de Pedro é clara em suas exigências. Por que ela é clara nas suas exigências? Porque leva o pecador a reconhecer que ele é pecador. Aleluia. Eu fui comissionado com o pastor Carlos Gomes para uma viagem missionária na Argentina, pastor Alberto. E todas as vezes que nós íamos almoçar ou tomar o café da noite e da manhã, eu sempre dizia: meu Deus, me perdoe pelos meus pecados. Aí ele achou gracioso uma vez e disse: rapaz, tu peca demais, porque toda oração tu diz: perdoa meus pecados. Mas irmãos, sobe ao templo o publicano e o fariseu. Nós sempre estamos fazendo isso. Quando alguém vem à frente, ele tem que reconhecer que ele é pecador. Você que me escuta, você que serve a Cristo, você que ainda não se decidiu para Cristo, nós somos pecadores. E nós não somos pecadores porque pecamos, nós pecamos porque nós somos pecadores. Paulo diz: o mal que eu não quero fazer, termino fazendo. É a índole humana. É o impulso humano do pecado. Por isso que a teologia chama a martiologia, que é a doutrina do pecado. Amarton significa desviar-se do alvo. Se nós não tivermos concentrados em Cristo, nós sempre vamos desviar o alvo. O alvo é Cristo. E às vezes, se a gente não cuida, a carne quer desviar. Por isso, quem vem à frente e aceitar a Cristo como Salvador, tem que reconhecer que é um pecador. E nós não podemos se ufanar, nós também somos. Nós somos pecadores remidos, mas nós somos pecadores. Porque a perfeição só vai vir, segundo Paulo, escrevendo a primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15, Paulo vai dizer que isto aqui que é mortal, um dia vai se revestir de imortalidade. Isto aqui que é corruptível, que fica velho, que morre, que apodrece, um dia vai se revestir de incorruptibilidade. Por quê? Porque na igreja de Corinto estava a ideia da mente psicosa platônica, que as almas transmigravam para esferas superiores e diziam que a carne é mal, que ela tem que morrer, apodrecer, e só o Espírito serve. Paulo disse: não, senhor e não senhoras, isto aqui um dia vai ser revestido daquilo que é incorruptível e nós vamos ser semelhantes a Cristo. Glórias a Jesus. É nossa esperança. Então a mensagem de Pedro, no capítulo 2, ela é clara em suas exigências. Clara em quê? Porque antes de falar sobre perdão, Pedro fala sobre culpa. Muitas mensagens de hoje em dia não se fala mais em culpa, porque culpa traz um peso
nas pessoas. As pessoas querem ouvir de vitória, as pessoas querem ouvir de pódio, as pessoas querem cantar um hino com sabor de mel, as pessoas querem dormir pobre e acordarem rica, as pessoas querem uma porta muito larga e aberta. Então, as pessoas não querem ouvir falar sobre culpa. Mas a mensagem que Pedro prega, ele toca na culpa dos judeus. Os judeus são culpados na íntegra da morte do Filho de Deus. Antes de falar sobre cura, ele revelou à multidão a sua doença. Irmão, o pecado é uma doença que corrói, é um câncer que mata. O pecado acaba com o homem, o pecado leva o homem à escuridão, o pecado leva o homem à falência, mas a graça de Deus diz, aonde o pecado abundou, superabundou a graça de Deus. Por isso que nós estamos aqui nesta noite, vivíamos na escuridão, mas Cristo nos alcançou e nós estamos aqui salvos pela graça de nosso Deus. Glórias a Jesus. Pecado é doença, as pessoas precisam ouvir isso. O pecado mata, o pecado distancia de Deus. O pecado causa uma coisa terrível em nossas vidas: a ausência de Deus. Quem está mergulhado no pecado não sente o hálito de Deus, não sente a presença. Por isso que as pessoas dizem, por que o crente chora? Por que o crente levanta as mãos? Por que o crente fala a língua? É porque nós sentimos a graça e a presença de Deus em nossa vida. Glórias a Jesus. Então, antes de falar sobre cura, ele revelou à multidão a sua doença. Antes de falar sobre redenção, falou sobre pecado. É interessante que Pedro vai tocar na ferida crônica do povo de Israel. Ele não vai massagear o ego do povo. Pedro não vivia com bolodório, irmãos, com conversinha fiada. Pedro, depois do Pentecoste, ficou que só João, no capítulo 3 de Lucas, intrépido. Não era mais pusilânime. Ele desafia a égide, desafia a nata da religião judaica. Ele fala com intrepidez, ele fala com segurança. Ele fala com ousadia do céu. Aleluia. Então existe redenção? Existe. Mas tem que existir que alguém fale sobre o pecado das pessoas. Pedro, antes de falar sobre salvação, mostrou que eles estavam perdidos em seus pecados, em seus caminhos e em seus deslizes morais e éticos. Pedro está descortinando aquilo que eles nunca enxergaram. Por que não enxergaram? Porque não deram crédito às coisas de Deus. Eles viram a revelação nua e crua. Eles viram Jesus tete a tete. Estavam junto deles. E eles desprezaram a mensagem. A multidão queria milagres. A multidão queria multiplicação de pães. A multidão queria sinal. A multidão queria ver coisas arrebatadoras. A multidão queria ver sinais portentosos. Como muita gente hoje em dia. Querem ver manifestações, mas não querem ter transformações. Muitas pessoas que estão com doenças terríveis, procuram as igrejas, se oram, e Deus, pela sua infinita misericórdia, Deus age e cura. Quando cura, perna para que te quero, não querem mais saber de Jesus. As pessoas querem se ufanarem na glória aparente. Mas Pedro, ele vai descortinar, vai deixar o povo com a cara lavada em frente à realidade.
É aquilo que João pregou no capítulo 3 de Lucas. Lucas introduz o ministério de João o Batista. Nós já falamos aqui da seguinte maneira: as multidões vinham, e segundo Mateus, vinha também fariseus e escribas, os doutores da lei. Ele não está falando sobre ser doutor, ele está falando da hipocrisia dos doutores que achavam que não precisavam mais de Cristo porque eram perfeitos. Aí João vê a multidão vindo para ser batizada. Aí João abre a sua mensagem da seguinte maneira: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da condenação? Aí João diz: olha, o martelo já está posto à raiz das árvores. Não é no tronco, é na raiz. Se cortar a raiz, acabou tudo. João está dizendo: olha, o machado de Deus está posto na raiz das árvores. Você que me ouve nesta noite, você que ainda não fez uma decisão para Cristo, cuidado que Deus ainda está com um machado afiado, amolado, para cortar a raiz de árvores. Por quê? Porque árvore que não der fruto é cortada e jogada fora. E essa mensagem foi para Israel, o povo escolhido de Deus. Ora, se a mensagem para Israel é desse tipo, imagine para o povo lá fora. Por isso que há uma insistência da igreja em ministrar, em ensinar, em evangelizar, em fazer cruzada. Por quê? Porque perdão, pecado é uma coisa muito séria. Deus está com o martelo afiado. Terceiro ponto. A pregação de Pedro é específica. Pedro disse o seguinte, no capítulo 2, versículo 38. Por favor, pastor Múcio. E disse-lhe Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Quem diz amém? O povo quer ter dom, o povo quer bênção, mas não quer se arrepender. Não. As pessoas muitas vezes, elas vêm ao culto, à igreja, e às vezes não se decidiram para Cristo, mas mandam um bilhetinho: ore pelo meu pai, pelo meu filho, para Deus abrir uma porta. Ore pela minha sogra. Ore pela minha filha. Ore pelo meu companheiro de trabalho. Ora, aí na hora da pregação, eles até choram, mas você, quando faz o convite, quer aceitar a Cristo, ele diz: não dá. Ainda não estou preparado. Eu não sei que preparação é essa que as pessoas querem para aceitar a Cristo. Então as pessoas querem o revestimento de poder, querem bênçãos do céu, mas não querem se arrepender. Eu quero dizer para você nesta noite que a mensagem do Evangelho é uma mensagem de arrependimento. João o Batista começou com a mensagem de arrependimento. Mateus, capítulo 3, versículo 1 e 2, por favor. E naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judeia e dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Aleluia. A mensagem do Evangelho é uma mensagem de arrependimento, de contrição, de introspecção. A mensagem do Evangelho é uma mensagem que descortina a ética e a moral das pessoas para elas enxergarem quem elas são realmente. A mensagem do Evangelho é curta e direta: arrependei-vos. Arrependei-vos. Um Evangelho que não tem cruz, não tem arrependimento, não é Evangelho. O Evangelho é de arrependimento. Glória
Glorificado seja o nome do Senhor para sempre. João Batista é o precursor, é a voz do que clama do deserto. Mas Jesus, o Filho de Deus, o próprio Deus, a terceira pessoa da Trindade, quando começa o seu ministério terreno, começa da mesma maneira. Marcos capítulo 1, versículo 14 e versículo 15, por favor. E depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus a Galileia, pregando o evangelho do reino de Deus e dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. Aleluia. Eu já falei que a palavra arrependimento é uma palavra que traz uma expressão muito forte de voltar ao princípio e começar tudo de novo. Ser uma nova criatura em Cristo Jesus. É deixar a vida pregressa de pecados, de luxúrias, uma vida de farra, uma vida de prostituições, e tornar-se uma nova criatura em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então a pregação de Pedro, ela é específica quanto à promessa. Disse-lhe Pedro: arrependei-vos e cada um de vós. O arrependimento é individual. As pessoas muitas vezes, não, eu já nasci numa família. Não. Você tem que se arrepender. Meu filho nasceu na fé, mas teve que confessar e se batizar. É ele que tem que confessar Jesus como seu único e suficiente Salvador. É ele que tem que entender que Jesus Cristo veio resgatar a sua vida do pecado, do lamaçal do pecado. É ele que tem que entender o plano específico de Deus da salvação. Para que ele possa ter o antigozo do sobrenatural. E que gozo é esse? Que antigozo é esse? Um gozo já aqui na terra. E sejam batizados em nome de Jesus Cristo, em remissão de pecados. E recebereis o dom do Espírito Santo. Glórias a Jesus. Só pode receber o presente de Deus, o dom de Deus, quem confessar pecado e se arrepender da sua vida. Glórias a Jesus. Arrependimento não é remorso. Arrependimento é mudança radical de vida. Quem roubava não rouba mais. Quem mentia não mentia mais. Quem fazia falcatrua não faz mais. Quem vivia na prostituição não vive mais. Quem vivia nas bebedices, que bebia 51, 52, 53, 54 e por aí vai, não vai mais. Por quê? Porque agora ele tornou-se uma nova criatura em Cristo Jesus. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Aleluia. Jesus Cristo, irmão, não faz recalchutagem. Não, recalchutagem você faz em pneu velho. Jesus Cristo faz transformação de vida. Glórias a Jesus. Jesus não faz remendo, Jesus trabalha por completo. Nós somos agora novas criaturas, nós somos filhos de Deus. O nosso nome está escrito no livro da vida. E a nossa esperança é que quando a trombeta do Senhor soar, nós vamos ser transformados, arrebatados e estarmos com o Senhor para todo o sempre. Glória a Jesus. A pregação é específica quanto à promessa, uma promessa de Deus. Mas a promessa de receber o dom, ela só pode vir depois que confessar pecado, se arrepender e tornar-se uma nova criatura em Cristo Jesus. Então, duas promessas são feitas ao arrependido. Quem se arrependeu tem duas promessas. Uma relacionada ao passado e a outra ao futuro. Remissão de pecados e o dom do Espírito Santo. É o presente que Deus tem para nossas vidas. E nós que estamos aqui nesta noite, poucos irmãos,
nós temos o privilégio que depois de nós confessarmos os nossos pecados, através do arrependimento em Cristo Jesus, Ele nos presenteia com o dom do Espírito Santo. Um dom que o mundo não conhece e não pode conhecer. Não pode. Por quê? Como é que só pode conhecer? Só pode conhecer se eles vierem confessar a Cristo os seus pecados e tornar-se uma nova criatura. Por isso que estar aqui nesta noite é um presente de Deus. Por isso que louvar a Deus através da voz ou instrumentalmente é um presente de Deus. É uma graça de Deus. O presente de Deus é nós sairmos daqui desta noite e irmos para os nossos lares com a consciência tranquila e fazer como o salmista no Salmo de número 4, eu me deito, eu durmo, acordo, porque o Senhor me sustenta, glórias a Jesus. Oh, maravilhosa graça que se revelou para nossas vidas. Oh, maravilhoso Cristo que se revelou para nossas vidas, nos trazendo salvação e dons do Espírito Santo, glórias a Jesus. Aí Pedro diz, a promessa, porque a promessa vos diz respeito. Versículo 39, por favor, pastor Múcio. 2:39. Porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, a tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. Amém. A promessa, irmãos, ela é ampla. O sacrifício expiatório, ele é suficiente e eficiente. Ele é suficiente para todos e é eficiente para todos. A Bíblia diz, quem tem sede pode vir às águas. Isaías disse, pode vir comprar sem dinheiro, sem nada, leite, vinho e mel. É de graça. Aí o pastor Billy Graham diz, salvação é de graça, mas o discipulado, você seguir a Cristo, custa tudo na sua vida. Custa renúncia, custa privilégios, custa o seu orgulho, custa a sua vontade. Servir a Cristo custa a vida completa sua. Servir a Cristo é despojar-se de si mesmo. E o presente que Ele lhe dá é uma cruz para você tomar todo dia e segui-lo. Porque o discípulo não é maior do que o seu Senhor. A nossa caminhada nesta vida é uma caminhada de cruz, de renúncia. Para que um dia nós possamos receber a coroa de glória na presença do Senhor. Glórias a Jesus. Então, irmãos, são promessas que Deus nos dá. Versículo 40, por favor. E com muitas outras palavras isto testificava e os exortava, dizendo, salvai-vos desta geração perversa. Aleluia. A NVI diz geração corrupta. Essa geração que nós vivemos, não somente agora, mas desde sempre. A geração, ela é corrupta e corruptora. O homem vai de mal a pior. Segundo a Bíblia, derrama e se apressa em derramar sangue. Uma geração que ama o pecado. Uma geração que ama a escuridão. Mas nós estamos na luz de Cristo Jesus. Nós amamos uns aos outros. Nós amamos a igreja. Nós amamos o nosso pastor. Nós amamos ao próximo. Nós amamos a obra do Senhor. Nós amamos a doação na casa de Deus. Nós amamos ser dizimistas na casa do Senhor. Nós amamos ser ofertantes na obra do Senhor. Nós amamos estar reunidos glorificando o nome do nosso eterno e Salvador Jesus Cristo. Glórias a Jesus. Versículo 41 para terminarmos, por favor. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra. E naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Aleluia, glória a Jesus. Aproveitando, irmãos, a ênfase do versículo 41, eu quero convidar nesta noite, você que nos ouve,
Você que ainda não se decidiu para Cristo. Você que talvez nesta noite esteja cocheando entre dois pensamentos. Eu aceito, não aceito. E se você está pensando é porque o Espírito Santo está tocando na sua vida. Que nesta noite a palavra de Deus que me esmiuça a penha, ela possa esmiuçar o teu coração. Que você possa decidir-se para Cristo Jesus nessa noite. Que você se arrependa dos seus pecados. Para que você receba o dom do Espírito Santo. Que nesta noite, através da mensagem proferida neste culto online, possa trazer a consciência plena dos seus pecados, que vocês saibam que você é um pecador, mas que você precisa entregar a vida para Cristo Jesus. Nós sempre divulgamos 2 WhatsApp, um WhatsApp para pedido de oração e um WhatsApp para aqueles que se convertem. E eu já quero mandar a paz do Senhor, porque ela já entregou a vida a Cristo, a Rosângela do Prado, ela aceitou a Cristo como Salvador. E nós queremos orar por você, Rosângela, nesta noite. A alegria no céu quando um pecador se arrepende. Então é uma festa. Então que nesta noite seja uma noite de festa. Que os céus se jubilem por pessoas que decidirem para Cristo. A mensagem de Cristo está sendo pregada. Nós falamos da vida de Cristo. Falamos da morte e ressurreição. Da glorificação e do senhorio de Cristo. E que o Senhor nesta noite seja Senhor por excelência na sua vida. E o nome do eterno Deus seja glorificado. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.